Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós vamos dar continuidade à resolução de equação diferencial ordinária homogênea, onde a questão selecionada foi extraída do livro Equações Diferenciais volume 1, dos autores Zill e Cullen, da editora Pearson. Bem, este vídeo vai ser basicamente a resolução passo a passo de uma equação diferencial homogênea, passando para as etapas de isolamento de dy dx, mudança de variável e até chegar na etapa de aplicar a fórmula geral da solução de uma equação homogênea. E por fim, vamos utilizar as condições iniciais dadas na questão. Vamos para a questão. Então, a questão foi extraída da bateria de exercícios 2.3 da bibliografia citada. A questão é de número 36. É uma questão um pouquinho grande. Então, vamos lá. Y dx mais y cosseno de x sobre y menos x dy igual a zero, onde as condições iniciais são x igual a zero, y igual a 2. Ok? Então, primeiro passo para resolver esta equação diferencial que está na forma diferencial é isolar dy dx. Esta etapa não é uma etapa tão complicada assim. Basta fazer umas manipulações algébricas. Então, tá da equação diferencial, eu vou passar o dx aqui dividindo todo mundo. Então, dividindo aqui por dx, dividindo aqui por dx, dividindo aqui por dx. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar dy sobre dx e aqui vai ficar 0. Assim, a nossa nova equação fica y mais y cosseno de x sobre y menos x dy sobre dx igual a 0. Agora, a gente vai passar este y para o lado direito. Então, do lado esquerdo, a gente mantém esta expressão. Do lado direito, ao invés de 0, fica menos y. Por fim, para a gente isolar o dy dx, basta pegar este produto aqui, que está entre colchete, e passar dividindo. Então, a gente vai ter dy sobre dx igual a menos y sobre y cosseno x sobre y menos x. Assim como eu expliquei no vídeo anterior, com a prática de solução de equações diferenciais, você vai identificar que esta equação aqui, que tem x e y, ela é homogênea, certo? Mas caso você ainda não esteja conseguindo identificar, aí você faz o segundo passo. Novamente, esse segundo passo pode ser pulado caso você já tenha a prática desta identificação. Então vamos lá. A nossa função que tem as variáveis x e y, a gente vai chamar de f de x e y, certo? E vamos substituir aonde tem x por lambda x, onde tem y por lambda y. Assim, esta expressão fica lambda y no numerador e no denominador aqui y eu vou colocar lambda y, aqui y eu vou colocar lambda y. Onde tem x vou colocar lambda x, aqui tem x, coloco lambda x, certo? Facilmente a gente verifica que este lambda vai cortar com este lambda. Assim a gente vai ter também a situação de este lambda com este lambda vou colocar em evidência. Então nossa nova expressão fica sendo numerador lambda y sobre lambda y cosseno de x sobre y menos x, claro, negativo, né? Este lambda simplifica com este lambda, que vai dar exatamente a nossa f de xy, que então a gente diz que esta equação ela é homogênea de grau 0. Novamente,
mais detalhes sobre o estudo de funções homogêneas, assista o vídeo do professor Marcos Paulo, que o link está na descrição aqui embaixo. Vamos agora para o terceiro passo, que é substituir a função de duas variáveis por uma função de uma única variável, fazendo a mudança de variável de u para y sobre x ou y chamar de u vezes x. Eu prefiro usar esta estratégia aqui, ok? Então vamos lá. Pegando a função que tem duas variáveis, facilmente te observa que posso substituir essa expressão x sobre y por 1 sobre u. Observa que aqui é x sobre y, eu estou chamando u de y sobre x, então está invertido aqui. Então, vou ter y vezes y sobre cosseno de 1 sobre u, menos x. Agora, eu vou pegar este y aqui e vou colocar em evidência. Desculpa, o x aqui em evidência. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar y sobre x. Então, assim a gente vai ter y sobre x aqui e aqui a gente vai ter 1. Observe que tem esse y sobre x, eu vou chamar de u, e este y sobre x eu vou chamar de u. Então, a gente tem a nossa f de u. Manipulando aqui para tirar esse sinal de menos, a gente vai ter a nossa f de u, que é 1 sobre 1 menos u vezes cosseno de 1 sobre u. Certo? O próximo passo é calcular a 1 sobre f de u menos u. Primeiramente, a gente vai fazer f de u menos u e depois inverter o resultado. Então, pegando a nossa f de u, subtraindo de u, fazendo o produto deste com este e a regrinha do sorriso. Aqui subtende que tem 1, então vai ficar somente o u. E aqui vai ficar u menos u ao quadrado cosseno de 1 sobre u. Certo? Como está esse menos, aqui vai ficar menos u e aqui vai ficar mais. E embaixo fica este denominador aqui. Este u com este u vão se anular. Ok? Então a gente vai ter apenas esta expressão no numerador, que é u ao quadrado cosseno de 1 sobre u dividido por 1 menos u vezes cosseno de 1 sobre u. Para achar esta expressão aqui, 1 sobre f de u menos u, basta inverter esta. Então temos a nossa 1 sobre f de u menos u. Certo? Vamos agora desmembrar para facilitar que lá no quinto passo a gente vai integrar. Então a gente vai desmembrar estes dois numeradores em duas frações. Então, 1 sobre u ao quadrado cosseno de 1 sobre u. Este dividido por este, porque u ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre u é denominador tanto do 1 quanto deste segundo termo aqui. Que vai restar apenas menos 1 sobre u. Ok? Então, esta expressão é que vamos usar no quinto passo, que é a integral de 1 sobre f de u menos u du. Então, a integral de 1 sobre u ao quadrado cosseno de 1 sobre u menos u du. Essa integral a gente vai fazer pelo método da substituição. Vamos chamar 1 sobre u de v. Então, a gente vai ter que dv é igual a menos 1 sobre u ao quadrado du. Certo? Então, a integral 1 sobre u ao quadrado cosseno de 1 sobre u é a integral de 1 sobre u ao quadrado cosseno de v. E no lugar de du vai ficar o quê? Menos u ao quadrado dv. Simplifica este u ao quadrado com este u ao quadrado, vamos ter menos a integral de 1 sobre cosseno de v dv. 1 sobre cosseno de v é a secante de v. E esta integral, então, ela é tabelada, que é a log natural de secante de v mais tangente de v. Certo? Então, este primeiro resultado a gente já tem,
que é menos log secante de 1 sobre u, mais tangente de 1 sobre u, substituindo já o v por 1 sobre u. A integral de 1 sobre u vai ficar sendo log natural de u, e o menos permanece aqui, certo? Observa que aqui é menos, então subtende que coloca o log em evidência. Assim, este log, na verdade, eles estão somando. Então, por propriedade de logaritmo, então, quando os logs estão somando, os logaritmandos estão multiplicando. Com isso, a gente vai ter, então, menos log natural de secante de 1 sobre u mais tangente de 1 sobre u vezes u. Mais a constante, né? Não pode esquecer. Aqui a gente esqueceu, mas no final não pode esquecer que toda integração tem que ter uma constante, exceto quando é uma integral definida. Tendo o resultado, então, da integral, vamos para a aplicação da fórmula geral de EDO, que é a log natural de x igual a integral de 1 sobre f de u menos u du. Este resultado a gente achou no quinto passo. Substituímos, então, pelo resultado do quinto passo. Vamos agora trocar, passar este cara que está negativo para o lado do log natural de x para ficar positivo. Então, se a gente passar este termo aqui para o lado que tem o log, a gente vai ter então C1 vai ser igual a log natural de secante de 1 sobre u mais tangente de 1 sobre u vezes u, mais o log natural de x. De novo, estão somando aqui, os logs estão somando, os logaritmandos estão multiplicando. Então, a gente vai ter log natural de secante de 1 sobre u mais tangente de 1 sobre u vezes u, agora vezes x, igual a constante C1. Passando o log para o lado direito, a gente vai ter secante de 1 sobre u mais tangente de 1 sobre u vezes ux igual a e elevado a C1. Substituindo e elevado a C1 por c, temos então agora que substituir o u por x e y sobre x. Então, substituindo aqui y sobre x, vamos ter y sobre x. Aqui é 1 sobre u, é x sobre y, certo? Tomar o devido cuidado aqui. Aqui é x sobre y, aqui é y sobre x. Simplifica este x com este x, temos então a solução geral da equação diferencial. Porém, ele dá as condições iniciais aqui, onde o y é igual a 2 e o x é igual a 0. Como já coloquei aqui numa forma para facilitar o cálculo de c, então a gente vai ter no lugar de x a gente vai colocar 0 e no lugar de y a gente vai colocar 2. Então, secante de 0 mais tangente de 0 aqui, vezes 2, certo? A secante de 0 mais tangente de 0, esta soma vai dar 1. Então, nosso C vale igual a 2. Voltando para a solução geral, substituindo C por 2, vamos ter secante de x sobre y mais tangente de x sobre y vezes y igual a 2. Então, temos a nossa solução particular. Com isso, então, a gente encerra o nosso vídeo sobre equação diferencial ordinária homogênea com problema de valor inicial. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, coloquem aqui no comentário deste vídeo ou procurem pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Bons estudos!